E aí galera, quem fala com vocês é o Juan, esse é o Cidade Z, e vem comigo que no vídeo de hoje vamos acompanhar as histórias de Hidari Shotaro em Futou Tantei, episódios 1, 2 e 3. Na cidade de Futou, conhecida como a Cidade do Vento, Hidari Shotaro trabalha como um detetive que se autodenomina um cara casca grossa, assumindo casos que clientes preferem contratar investigadores particulares do que envolver a própria polícia. E durante uma noite de ventos fortes na doca, ele encontrou uma mulher que o deixou paralisado pela sua beleza. E como um bom garanhão, deu em cima dela. E depois que ela respondeu ao comentário dele, ele pensou que ela fosse uma garota de programa e disse que não tinha dinheiro para pagar pelos seus serviços e saiu andando. No entanto, quando ele olhou para trás, ele percebeu que aquela mulher havia desaparecido em um local que não tinha saída, exceto para o mar. Hidari trabalha na agência de detetives Narumi, dirigida pela chefe de mesmo nome, Narumi Akiko, da qual recebe frequentes broncas por sempre enrolar nos serviços. Enquanto ele levava mais uma bronca de sua chefe, ele recebeu um cliente, Shuto, um homem que pediu para encontrar uma bruxa para ele. O cliente contou a sua história para os detetives. Ele disse que trabalhava como um fazendeiro e depois de colocar toda a sua grana em uma bolsa, veio para a cidade tentar a sorte. Só que quando ele chegou, ele encontrou uma mulher que disse que estava com muita fome. E quando ele foi dar um pouco de dinheiro para essa garota, ela roubou a sua bolsa e disse para ele não segui-la, pois era uma bruxa. Detalhe que ela se movia tão rápido que parecia estar voando e de repente desapareceu em um beco. E depois de escutar essa história, Hidari pensou exatamente naquela mulher, só podia ser ela. Depois de um rápido esquema de pergunta, o pessoal descobriu que esse cara aí nem se importava tanto com o dinheiro que estava na bolsa. O que ele queria mesmo era rever aquela linda mulher. Por isso ele decidiu ir até a agência deles ao invés de procurar a polícia. Foi amor à primeira vista. O detetive resolveu assumir o caso e disse para sua chefe que ele também havia encontrado a tal bruxa antes. E ela disse que talvez ele só não foi roubado porque a mulher percebeu que ele é um pobretão. Deitado ali no lado, numa cama próxima a eles, seu parceiro de trabalho, Philip, disse que também estava interessado nesse caso e queria participar, pois só de pensar nessa mulher fazendo Hidari de trouxa o deixava empolgado. Na outra manhã, o detetive Casca Grossa procurou pela mulher por cada canto da cidade. Ele perguntou para várias pessoas, lojistas, por toda uma manhã. Ele trabalhou até o anoitecer, mas sem sinal da bruxa. No entanto, após ele receber a informação de uma de suas fontes, voilá, realmente ele encontrou a mulher, que percebeu o detetive e fugiu. E sim, ela literalmente corre pelo ar. O protagonista montou em sua moto e iniciou uma perseguição, só que ele estava em desvantagem, por conta da movimentação absurda dela. Mas como isso aqui é roteiro de anime, ele conseguiu alcançá-la e digamos que até encurralá-la em um beco. Ele se apresentou e ela fez o mesmo. Ela se chama Tokimi. A garota falou para o detetive que ele era um homem muito ingênuo e mole, ele deu uma joelhada no estômago e fugiu. Quando ele foi atrás, percebeu que já estava em um local totalmente diferente. E de repente apareceu numa escadaria de um prédio, trombando com um grupo que perguntou como foi que ele chegou até ali. A polícia foi chamada até o local e ele contou a sua história. O pessoal achou ridículo, mas aliviou pro lado dele. Isso porque os policiais disseram que também estavam perseguindo essa mulher, pois apenas algumas noites atrás acharam um corpo fatiado próximo a esse mesmo prédio. No início eles pensaram que tinha sido esse cara de terno branco que é metido a um mafioso local, só que uma testemunha disse que viu uma bruxa deixar o local voando. O detetive chamou o cliente e relatou o que havia descoberto. Nessa hora, Philip ligou para ele e perguntou se ele não queria mesmo a sua ajuda, é que talvez essa bruxa estivesse usando o Memory. No entanto, ele recusou e disse que queria apenas um pouco mais de tempo pelo seu orgulho e teve uma ideia. Ele encontrou a mulher tomando banho em uma fonte próxima a uma praça. Ele explicou como deduziu que ela estaria ali, mas ela nem quis saber e já saiu correndo. Eles foram atrás. Shotaro não percebeu, mas de repente estavam numa cidade completamente diferente, onde não tinha mais vento. Os dois foram atacados por alguma coisa muito afiada. Eles tentaram fugir, mas o detetive não conseguiu escapar e foi atingido. No entanto, seu parceiro de investigação, Philip, o protegeu com uma barreira. O rapaz disse que não tinha intenção de atrapalhar Hidari, mas esse era um caso que ele precisaria de sua ajuda. E com muita classe, o detetive aceitou. A bruxa apareceu flutuando atrás dele e disse para eles pararem de segui-la. Isso se eles não quiserem morrer fatiados. E desapareceu pelas paredes. Os capangas daquele cara de terno branco acharam os detetives no beco e os levaram até ele. E o cara queria vingança, ele queria fatiar a bruxa para vingar o seu capanga que foi morto. Numa cafeteria, Shotaro explicou para o cliente que existe um dispositivo chamado de Gaia Memory, um objeto que é capaz de transformar pessoas em verdadeiros monstros. Uma organização que foi eliminada costumava distribuir os dispositivos pela cidade, mas mesmo após o seu fim, os monstros continuam soltos por aí. E sem falar que agora esses dispositivos valem uma nota no mercado negro. Philip chegou até o local e os dois parceiros partiram para realizar mais pesquisas.
Uma pesquisa que é como se ele estivesse verdadeiramente imerso em um mundo virtual, filtrando vários termos específicos, situações vividas, e assim encontraram o memory em questão. Eles descobriram que aquele rastro no chão na dimensão alternativa é feita com a própria massa corporal do usuário da habilidade. E isso causa no indivíduo algo que vai além da fome. E Tokimi sempre diz estar com muita fome. A questão é se ela está cometendo canibalismo. Pela manhã, uma outra vítima foi encontrada na cidade. Apenas uma pessoa comum de escritório, sem bolsa e sem carteira. Automaticamente, Philip deduziu que isso foi feito pela bruxa que roubou o cara e se alimentou da vítima. Para conseguir novas pistas, o detetive percorreu a cidade toda, conversou com várias pessoas, sempre buscando algo que pudesse ajudar na investigação, mas ele não conseguiu muita coisa. O irmão de Narumi, Akira, encontrou Hidari e os dois conversaram sobre o caso. A pedido de sua irmã, o garoto reuniu informações sobre a bruxa em sua escola, ele entregou o material para o detetive e foi embora. O detetive deu uma rápida olhada no caderno e já saiu às pressas. Em pensamentos ele disse que ali só tinha besteira, porém algo chamou sua atenção. Duas garotas haviam sido ameaçadas pela bruxa debaixo de uma árvore dessa espécie. E ele conferiu todas as árvores desse mesmo tipo que tinha pela região e chegou na última e maior delas, que ficava na propriedade daquele cara de terno branco. E lá, adivinha quem ele encontrou? O cliente procurando pela bruxa. Ele disse ao detetive que estava demorando demais para encontrá-la e que ele mesmo iria fazer o serviço. Mas de repente eles foram atacados por uma criatura. Um monstro que disse estar morrendo de fome e disparou de seus braços um disco de calor em alta rotação. No momento do ataque, o protagonista tirou algo do bolso e uma explosão aconteceu. Ele e o cliente já estavam em outro local, olhando toda a situação de uma distância segura. Philip ligou para ele. Nessa mesma hora, Tokimi apareceu flutuando atrás do detetive e disse que ele parece ter também alguns poderes estranhos e desapareceu. Mas ele ainda não podia afirmar se aquela mulher era aquela criatura de antes. Bom, o detetive se reuniu com seus colegas de trabalho e Philip acusou o protagonista de desligar a ligação de propósito, pois ele estava gostando da suspeita e não queria que o garoto de cabelo verde descobrisse alguma coisa. Com raiva das acusações, o detetive montou em sua moto e foi embora, dizendo que não precisava mais da ajuda de Philip nesse caso. A bela moradora de rua estava terminando mais um banho, e adivinha quem estava ali do lado? O detetive, é claro. Ela disse a Hidari para pegar a bolsa de seu cliente, e ele perguntou para ela se ela era mesmo um monstro comedor de gente. Mas ela não sabia dizer, ela não lembrava, tudo que ela sabe é que ela sempre está com tanta fome e nunca fica satisfeita, e não consegue se afastar daquela cidade da outra dimensão. Ela sente que está procurando alguém ali. Tachikawa, o cara de terno branco e seus capangas chegaram até aquela praça. Eles elogiaram o detetive por ter encontrado a bruxa e disse que iria queimar a assassina na fogueira. Mas o protagonista disse que o memory que a bruxa guarda na calcinha está quebrado. Ela apenas pode sentir o verdadeiro monstro se aproximar. E isso aconteceu bem na hora que esse grupo chegou ao local, então o verdadeiro culpado só podia ser um deles. E foi nesse momento que o capanga de maior confiança de Tachikawa bateu com a arma em seu rosto. O verdadeiro culpado se revelou por não conseguir mais suportar a fome. Ele se transformou e começou a atacar seus próprios aliados. O detetive disse para a garota procurar por seus parceiros em sua agência enquanto ele enfrentava a criatura para tentar ganhar um pouco de tempo. Mas de repente um carro atropelou o monstro. Seu amigo Philip saiu de dentro e deu para Hidari uma espécie de memory. Cada um colocou o objeto em sua cintura e nele acoplaram mais um pente de memória. O pente verde de Philip apareceu no memory de Shotaro e ele acrescentou mais o seu pente roxo no objeto. O detetive começou a se transformar em um ser dividido em duas cores enquanto seu parceiro Philip desmaiou. Aquilo foi uma fusão da consciência entre os dois utilizando o corpo de apenas um, o Kamen Rider Double, que por sinal nem perdeu tempo, já saiu correndo realizando vários ataques com as pernas no inimigo. Naoru me explicou que a alma do Philip fica junto ao memory de Shotaro, por isso eles são conhecidos como os detetives 2 em 1. O inimigo aumentou a potência de seus ataques e lançou várias esferas de calor em alta rotação. Kamen Rider se defendeu com uma barreira. O monstrengo aproveitou a oportunidade para tentar fazer Tokimi de refém, mas o braço que ele segurou era do próprio Kamen Rider, que comprimiu e lhe acertou um lariat. O protagonista prendeu a criatura em seus braços e arremessou de um lado para o outro, mas ele se levantou, abriu um portal e fugiu para outra dimensão da cidade. No entanto, mesmo fugindo em alta velocidade com sua habilidade de moto, Kamen Rider foi atrás e se esquivou de vários objetos derrubados em sua direção. O cara conseguiu escapar até mesmo da queda de um viaduto com a ajuda de seu braço que estica. A perseguição ficou ainda mais difícil, isso foi até o momento que o protagonista perdeu o inimigo de vista. E como é ele que cria as dimensões, ele pode fazer outros caminhos conforme desejar. Porém, Kamen Rider tomou distância e conseguiu saltar naquela nova pista improvisada. Lembrando que o monstro usa sua própria massa corporal para criar caminho nessa nova dimensão. Então chegou no ponto que ele não conseguiu criar mais pista, pois estava com muita fome. Kamen Rider aproveitou e colocou outros pentes de memória em seu equipamento.
A criatura atacou com seus discos de calor, dividindo o Kameroide ao meio, mas ainda assim tomou um chute, fazendo com que voltassem para a dimensão normal, já que o memory do inimigo havia sido destruído. Bom, o que aconteceu depois ficou por conta dos policiais, mas Shotaro disse que o caso ainda não estava 100% resolvido. Ainda tinha uma pessoa para ser interrogada, e esse era o seu cliente Shuto. Parece que naquela bolsa, o cara disse que era apenas um antigo fazendeiro, só que tinha o equipamento memory escondido. E nem teve como negar dizer que não era dele, já que apareceu uma marca de uso em seu pulso quando o equipamento foi ativado. É verdade que a família desse cara tem uma fazenda lá em Hokkaido. No entanto, ele já visitou a cidade de Futo há 2 anos atrás e foi quando ficou hipnotizado por um poder que testou naquela época. 2 anos depois, quando ele conseguiu dinheiro para comprar o equipamento, Tokimi roubou a sua bolsa e é por isso que ele não pediu ajuda da polícia. O memory que Tokimi usa está quebrado. Ela não consegue se transformar naquela criatura. Porém, ela conseguia sentir o caminho que era criado por aquele monstro que arremessava disco de calor e se aproveitava da situação. Por isso parecia que ela estava flutuando quando na verdade estava apenas pisando em algum ponto da cidade na outra dimensão. E quanto à bolsa que saiu flutuando, bom, ela apenas utilizava um anzol amarrado em um fio de nylon. Dizendo que nunca mais ninguém iria menosprezá-lo, o homem correu e tentou ativar o memory, só que Shotaro o impediu. O detetive disse a ele que tentou ajudá-lo, mas ele sempre esteve apaixonado pelo lado podre da cidade, e a polícia do local já estava ali na porta de prontidão para levar o homem até a delegacia. Parece que Tokimi havia atacado anteriormente aquelas estudantes para que as garotas não entrassem no portal que havia naquela árvore e fosse parar em outra dimensão. Shotaro disse que de certa forma ela protegeu aquelas 2 garotas. Ela disse que o detetive era mesmo um soca fofo e lhe tacou um beijão, direto na boca. Ela seguiu em direção ao carro da polícia. Enfim, ela cometeu muitos roubos pela região. Agora sim, de certa forma, o caso da bruxa foi 100% resolvido. O que Hidari Shotaro não sabia naquela época era que isso era apenas o início da tempestade que ele seria envolvido. Algumas noites depois, Kameroide lutou e derrotou mais um usuário de memory. Tokimi apareceu por ali segurando um caderno que tinha todas as habilidades do protagonista anotadas. Acontece que todo mundo já sabia, só que ninguém contou pra ele. Sua chefe disse que como a mulher estava sofrendo de amnésia e também seu memory estava quebrado, a polícia concedeu a ela uma espécie de liberdade condicional, contanto que ela ficasse sob a supervisão da agência de detetives e ajudasse a resolver casos de contrabandistas desses equipamentos. Agora ela seria assistente pessoal de Hidari, e como ela não tinha onde dormir, resolveu ir morar com ele e pra ela estava tudo bem se eles dividissem a mesma cama, mas como ele é mesmo um soca fofo, ele já deu a casa pra mulher e se mudou para o escritório. E o interessante é que ele não tira o chapéu nem pra deitar, velho, impressionante. E assim como Philip suspeitava, parece que a outra dimensão, que eles chamaram de Futo Reversa, não desapareceu, já que lá tinha esse indivíduo de terno branco, cabelos compridos, ativando seu memory e obtendo uma transformação cósmica fantástica, meus parceiros. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo e outra, começou a sair os novos animes da temporada. Eu dei um olho, fiz uma lista dos possíveis candidatos que eu possa trazer aqui pro canal, mas se você tem algum anime dessa temporada e queira que eu traga aqui no canal quando tiver a partir de 3 episódios, comenta aí embaixo, se tiver na minha lista eu vou trazer com toda certeza. E antes de ir, quero agradecer os meus cidadãos VIPs, muito obrigado, a nossa comunidade está só crescendo. Um mega abraço, um big beijo para o Jesus Filho, Pablo Aragão, Carlos Eduardo, Fábio Atirre, Atarrai, diz aí Fábio, como é esse teu nome? O Elivelto Dionísio, o Anônimo Odios, o Nukix e meu parceiro de sempre, Fernando. Muito obrigado mesmo, galera, vocês são sensacionais, são demais! Eu sou Juan Aragão, vou ficando por aqui, esse é o Cidade Z, a gente se vê num próximo vídeo, valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when